agora eu queria apresentar também aquele que é um profissional, e acima de um profissional também, um grande amigo, Carlos Magalhães. Carlos é uma pessoa que nos inspira com suas ideias, com seu trabalho, com sua história de trabalho na internet. É aquele que sonha com grandes números, que nós podemos ajudar nisso. Carlos é formado em Publicidade e Propaganda, possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Gestão de Empresas, também pela Fundação Getúlio Vargas. Carlos atuou por vários anos na área de informática em saúde e atualmente coordena o departamento de web da Rede Novo Tempo, diretor de web aqui da Rede Novo Tempo. E ele vai falar, além de lançar um novo desafio para nós aqui, prestem atenção nisso, vai falar sobre o tema Esperança em Bytes. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Eu não sei nem o que falar aqui. Eu estou muito emocionado porque estou revendo muitos amigos. Alguns já conheço de muitos anos, mas nunca os vi. Encontrei agora a Levi ali, do Música e Adoração. A gente se conhece há tanto tempo, né? Reencontrei amigos aqui, o Pablo do Portal Natural, nossos amigos aqui que fizeram palestra anteriormente, a Karine da Mulher Adventista. E é interessante que aqui a gente vai ganhando sobrenomes, né? É o Paulo da Rádio Adivai, é o Vânio do GADW, do Jovem Adventista, não sei quantos sites, é o Misa Gruber, não sei de onde, dos sites não sei de onde. Enfim, a gente ganha outros nomes, né? E o meu nome aqui, o pessoal começou a chamar de Carlos Advir. Não é mais Novo Tempo, Carlos Advir. E eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, falando para vocês. Eu peguei uma passagem aqui da Bíblia, Mateus 28, verso 19, me chama a atenção que 2 versos aqui falam assim: portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Engraçado que nesse verso fala aqui, ó, ensinai todas, aí depois ele fala, ensinai a guardar todas, e depois estou convosco todos os dias. Quantos todos num trecho tão pequeno, né? O primeiro está relacionado à extensão, todas as nações. A missão que Jesus deixou para a gente é todas as nações. Não é uma só, não é uma só língua, não é um só país, não tem barreiras, não tem idiomas. Depois ele fala, guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O conteúdo é aquilo que ele ensinou, é a Bíblia. É isso que a gente tem que levar para todo mundo. E depois ele diz, eu estou convosco todos os dias. É a certeza que ele está conosco, que vai nos dar capacidade, sabedoria, que vai ser aquilo que o pastor acabou de falar agora. A gente vai conseguir se integrar, a gente vai conseguir fazer coisas juntos, vai conseguir fazer com que a mensagem de Deus avance. Todos nós estamos aqui com o único objetivo, que é tentar pensar como usar essa nova tecnologia para levar a esperança para milhões de pessoas que estão carecendo dela. Eu acredito que ele disse que eu estou convosco, é para a gente ter força, ter coragem. Vamos lá, gente. Precisamos fazer mais. Vou contar um pouco da minha história. A maioria de vocês já sabem, alguns não. Vou repetir aqui para aqueles que não sabem. Em 1997, mas antes de começar, primeiro eu preciso dar um alô para os nossos amigos que estão na internet. Ainda há pouco, o número daqueles que nos assistiam era maior do que os que estão aqui sentados. Eram 150 pessoas agora há pouco. Nesse exato momento eu não sei. Então, um abraço para você que está assistindo, que não pôde estar aqui, principalmente alguns amigos que a gente já conhece, a Lígia, né? Lídia, que está lá no Mato Grosso, ela queria estar aqui, não pôde. Enfim, todos vocês, de nosso coração, nossa saudação. Esperamos no próximo encontro encontrar vocês pessoalmente. Em 1997, a internet no Brasil ainda estava engatinhando. E eu percebi uma necessidade muito grande, que era comunicar rapidamente com a igreja uma notícia que houve a nível mundial. E depois disso eu pensei, poxa, por que a igreja não investe num site, na internet, né, que está surgindo? E eu não consegui encontrar um meio, né, um site que pudesse fazer isso. E eu pensei, então, vamos bolar um projeto. Eu estava estudando publicidade, escrevi um site, Projeto Advir. E enviei para algumas pessoas, alguns pastores, e nunca obtive a resposta daquilo. Eu fiquei chateado. Mas que coisa, a igreja não está desperta para a internet? Isso em 1997. Por que a gente não está fazendo alguma coisa? Um dia, caminhando pela rua, preocupado, pensando naquilo, me veio uma voz assim, e disse o seguinte para mim, se você acredita tanto nessa ideia, investe nela. E aquilo me deu um estalo, porque eu queria que outros fizessem aquilo que eu tinha imaginado ser legal.
ser o correto. E eu queria deixar o primeiro conselho para você, meu amigo, que também é voluntário. Aqui nós temos vários grupos de pessoas. E um dos grupos são pessoas que têm ministério na internet, que não trabalham para a igreja, que não ganham nem um centavo, mas que estão doando o seu tempo livre para levar a esperança para outras pessoas. Então, para vocês, eu digo o seguinte: o dom que Deus te deu, a capacidade que Ele te deu é para que você use. Não espere que a igreja use. Você faz parte da igreja, você é a igreja. Não fique esperando que a instituição abrace sua ideia, seu projeto. Vá em frente. Ele disse que estaria com você todos os dias, te daria capacidade para isso. Essa é a sua missão, esse é o dom que Ele te deu. Vá em frente. Esse é o seu trabalho. Então, comecei a procurar quem pudesse dar apoio para a minha ideia. Trabalhava muito, não tinha tempo para levar aquele projeto à frente. Os recursos eram escassos. E um dia, na igreja que eu frequentava, lá no Rio de Janeiro, um grupo bem pequeno de membros e muito pobre, encontrei alguns meninos que tinham tempo sobrando. E o objetivo daqueles meninos era serem trabalhadores como os pais deles. Alguns mecânicos, outros pedreiros e assim por diante. E eu descobri que eles tinham, então, o tempo que eu não possuía. Um dia eu convidei eles para estarem na minha casa. E fiz uma reunião com eles, anunciei lá da igreja, falei assim: amanhã em casa vai ter uma pipoca, um biscoito, uma bolacha, vamos lá comer. E quando eles chegaram lá, encheram a barriguinha deles, eu apresentei o plano para eles. Eles ficaram maravilhados com aquilo, muito felizes. E depois um deles me perguntou o seguinte: olha, nós gostamos muito da sua ideia, mas só temos uma pergunta. Nós não temos computador, nós não entendemos nada de informática nem de internet. E aquele menino me desconcertou. O que a gente ia fazer? Então, só surgiu uma ideia. Juntamos aquele grupo de meninos, o menor tinha 7 anos, o maior tinha uns 17. Levamos esse menino para a casa da minha sogra. Sogra, a gente faz essas coisas, né? Todo sábado à noite, depois do JA, levávamos eles, e ali eu dava cursos de internet para eles. Então, o que fazia? Depois deixava eles lancharem, trazia, então, o mais esperto, o maiorzinho, dava um treinamento exclusivo para ele. E ele aprendia as técnicas de internet, como programar, como fazer sites, e depois mandava todo mundo para casa. Porque na manhã seguinte, do domingo, aquele menino ia chegar lá 8 da manhã, e ia praticar tudo aquilo que eu havia ensinado para ele. Ele praticava 1 hora, porque na hora seguinte chegava o segundo mais esperto, e ele tinha que passar para o outro aquela mesma ideia. E ele passava ali 1 hora ensinando para o outro e ia embora. E aquele segundo ficava 1 hora praticando, porque ele depois ia chegar o terceiro, e o quarto, e o quinto, e nós passávamos, às vezes, 20 horas com o computador ligado. Naquela época, um baita computador, né? Um Pentium 100 com 4 GB de memória, e de disco, 64 MB de memória, coisa desse tipo assim. E assim foi que nós começamos as primeiras páginas do Advir, daí a 3 meses lançamos no ar. A primeira semana, uma felicidade, tínhamos 9 acessos, 6 eram meus, para dizer quantos tinha, né? Quando recebemos o primeiro e-mail, foi uma festa, a garotada vibrou, e daí começou o site Advir, aquela garotada. Aqueles meninos hoje já estão grandes, já estão profissionais, estão trabalhando, muitos deles dentro da própria obra. Alguns trabalham com internet, outros não. O que me chama a atenção é que, quando 6 meses depois, uma menina me chamou e falou assim: olha, por que a gente não acompanha o programa da igreja, que naquela época era Evangelismo Integrado, por que não fazemos um curso bíblico na internet? Eu falei: legal, vou perguntar à divisão se eles nos autorizam. Nos autorizaram, então começamos a produzir os cursos, e agora precisamos dos alunos. O que eles faziam? Naquela época, a gente lembrou alguns aqui, tinha um chat, né, chat do UOL, bate-papo, aqui no Brasil é muito comum, naquela época, bate-papo em algumas salas. Íamos para lá e convidar as pessoas, fazíamos amizade e convidávamos as pessoas para fazer cursos bíblicos. Eles se tornaram tão expertos nesse assunto que a nossa média para o novo curso era 3,5 minutos. A cada 3 minutos tínhamos um novo aluno. Só que eram crianças. E chegou o momento que essas crianças tinham mais de 1.000 alunos estudando a Bíblia. E esses alunos não eram crianças como eles. Eram professores, eram acadêmicos, eram doutores, eram advogados. E precisavam saber como resolver aquilo, porque os alunos começavam a interagir, fazer perguntas bíblicas, e eles não tinham capacidade de responder. Então, precisamos naquela época, fazer contato com alguns pastores. Daí surgiu, então, a pessoa do pastor Jobson Santos, que estava, na época, na escola bíblica da Voz da Profecia, também no Novo Tempo, e nós, então, fizemos uma parceria aí. E tivemos a ajuda de muita gente,
E a história passou, eu não vou contar mais, senão a coisa vai ficar muito complicada e você vai cansar demais. Em 2007, me chamaram para trabalhar na Novo Tempo, para fundar um site aqui, Esperança. E aí eu fiquei muito feliz com o convite. É o sonho de todos nós, né? Um dia usar nosso hobby, né, para ser a nossa profissão. A gente passar o tempo inteiro fazendo isso, trabalhando para Deus. A única coisa que eu esqueci de perguntar quando me chamaram era o salário. E quando eu descobri, eu fiquei muito triste, muito chateado. Por que eu estou tocando nesse assunto? É porque, às vezes, todos nós aqui temos o sonho de dedicar toda a nossa vida para Deus. Às vezes você gostaria de estar hoje aqui, como eu estou, trabalhando 100% do tempo para fazer isso, para fazer internet. E, às vezes, não é possível. Então, gostaria de dizer para você o seguinte: Deus sabe. Ele vai te dar o seu pão necessário, Ele vai te dar o tempo necessário que você precisa, na hora certa, quem sabe. Enfim, alguns Deus escolheu para se dedicarem 100%, outros 10%, outros 20%, não importa. Ele está com você, Ele vai te ajudar. Continue seu trabalho. Podia falar mais sobre isso aqui, mas fica com isso no seu coração. E aqui está uma pessoa que um dia chegou, eu tinha dito não, né? E aí um dia eu já tinha esquecido da ideia e essa pessoa me fez um segundo convite para trabalhar aqui na Novo Tempo, o pastor Edson Rosa ali, né? Aí no dia do convite eu me lembro muito bem a frase dele, ele falou assim: olha, você vai, mas você vai ter que fazer em 1 ano aquilo que não fizemos em 5. Olha que desafio, né? Que trabalho. Mas eu me lembro que para aceitar trabalhar aqui foi realmente uma reconversão. Eu não era tão missionário como imaginava que era. Eu precisei abrir mão de muita coisa, de meus sonhos pessoais, para me entregar a Deus e deixar que Ele guiasse a minha vida. E até hoje nada faltou. O pastor Hamilton está ali, que me ajudou muito nessa decisão também. E agora chegamos a 2013. Estamos aqui 5 anos. E 2013 vai ser uma outra virada na minha vida. Porque a gente tem um desafio muito grande, sabe? Alguns anos atrás, ano passado, lembra daquele desafio de distribuir o livro na internet? Nossa meta eram 10 milhões de livros. Chegamos a 12 milhões. Amém, né? Mas eu me pergunto assim, quantas pessoas realmente leram aquele livro? Quantas realmente chegaram até a última página? Será que teve aquelas que foram lá e voltaram? Não continuaram? Não sei. Para esse ano, eu queria convidar você para me ajudar. Num plano que não existe ainda, mas que você me ajudasse a pensar nisso aqui, ó. Esperança para as grandes cidades. O pastor Ramponha já disse algo nesse sentido. A gente precisa alcançar as pessoas que vivem nos grandes centros. São milhões de pessoas. Ellen White já vinha falando isso há muito tempo, e a gente já está atrasado nesse trabalho. E vocês conhecem alguma mídia que pode alcançar tão bem as pessoas nos grandes centros? Que são tão divididos assim, tem tantos grupos, tem tantos costumes diferentes, tem faixas etárias, tem classes sociais tão diferentes. Eu acho que a internet pode contribuir muito. E como a internet pode contribuir? Eu não sei. Mas eu joguei um alvo. Vocês querem saber? Primeiro vou comprometer vocês. Quantos gostariam de nos ajudar a alcançar as pessoas nas grandes cidades através da internet? Levantem a mão. Amém, irmãos? Isso, que bonito. Agora, pastor Diego, vamos lá, hein? Vamos ver o que o teu podcast vai fazer, hein? Está aqui, ó. 100 milhões. Acha que dá? Acha que é possível? Ouvi sim, amém? Amém? Irmãos, a gente pode, Deus pode. Eu creio que a gente não tem força para isso, tá? Sinceramente, não temos. Nossa base de usuários aqui no Brasil, em internet, está 80 milhões. Estamos falando aqui na América do Sul, 170 milhões de internautas, aí a gente começa a falar que a gente consegue chegar. Temos 170 milhões de internautas na América do Sul e precisamos chegar a essas pessoas. Agora precisamos desenvolver uma estratégia para isso. Conectar pessoas. Dá para parar? Um pouquinho dá. Precisamos desenvolver uma estratégia para isso. E isso a gente vai precisar da sua ajuda. Ideias. Eu queria fazer alguma diferente, Rogério. Cadê o Rogério? Por aí? Eu vou perguntar daqui e alguém responde. Aquele é o tempo total ou o tempo da discussão também? Restante, né? Então, algumas pessoas podem me ajudar. Gente, me dá algumas ideias. Como é que eu posso fazer para levar o Evangelho, a mensagem de esperança, para as pessoas nas grandes cidades, através da internet? Como a igreja pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Alguém pode dar uma sugestão? Já pensou em alguma forma? Primeiro tem que entender qual o conteúdo que se pretende apresentar. Qual o conteúdo?
Acho que tem que ser vários, né? Porque são vários grupos de pessoas. Então não pode ser só um livro, não pode ser só um site. Como vai ser a medição disso? Tá, vai precisar do microfone porque a pessoa está precisando ouvir lá na internet. Esse é um dos grandes desafios. Como vamos medir isso? Porque vamos ter vários inputs. Alguns chegam pelas redes sociais, outros por alguns sites. Por isso vamos precisar nos unir. E esse é um dos grandes desafios que nós já pensamos. Como vamos juntar para medir lá? Alcançamos 50 milhões, 60 milhões. Mais alguém? Boa tarde a todos. Precisamos de uma ferramenta unificada, em que todos tenham acesso, em que todos possam contribuir com um pedacinho, informando ou participando de uma rede única. Eu ainda não sei porque Deus me trouxe aqui, eu não sou da web, mas eu sou engenheiro de software e tenho 3 anos desenvolvendo uma rede social, que acho que ninguém sabe ainda, mas é uma rede social que integra todos os níveis institucionais. Talvez possa ser uma ferramenta para que essa comunicação entre todos os níveis possa ser possível. A rede. A rede. Tá. Diga o seu nome, de onde você é e deixe sua colaboração. Carlos, eu entendo que o desafio é grande e precisa ter pessoas preparadas para fazer o trabalho. Eu acho que antes de promovermos conteúdo para estar na rede e alcançar as pessoas, nós poderíamos treinar gente em nossas igrejas para trabalhar na internet com esse conteúdo. E aqui vai um desafio. Quantos adventistas nós temos que usam as mídias sociais, que usam a internet? Por que não treinar a igreja para trabalhar com internet e evangelismo na internet? Porque é muito mais fácil eu, que estou treinado e tenho um conteúdo, um vídeo, um livro online ali, e repassar para os meus amigos que estão na minha caixa de e-mail ou na minha lista de amigos do Facebook, do que eu direcioná-los para uma página. Eu mesmo partilhar. Então, acho que nós podemos treinar os nossos membros das igrejas para trabalhar com o evangelismo, para que eles partilhem esta mensagem nas mídias sociais e através da internet. Obrigado, pastor. Eu acho que surgiu bastante contribuições. E a gente vai ter que parar por causa do tempo. Tá, mais um aqui, pastor. Lá no eu, Elias, sou dos Adventistas. Uma coisa importante é a gente desenvolver plataformas que sejam acessíveis e com uma boa usabilidade. E, principalmente, investir no desenvolvimento de aplicativos mobile. Eu acho que a nossa igreja ainda está muito fraco nisso. Devemos investir mais, não só em iPhone, iPad, mas Android e os outros que estão surgindo aí. As novas plataformas. Pastor? Eu creio que muito mais do que toda a parte técnica que maravilhosamente as pessoas que estão aqui dentro dessa sala vão ter, nós precisamos definir os conteúdos que vão chegar. Que conteúdos que chegam? O Espírito de Profecia é claro em dizer que Deus vai abrir a porta para todos os corações na nossa geração com a obra médico-missionária. A obra médico-missionária dentro da versão do que o Espírito de Profecia diz. Não é para tratar a doença, é para preveni-la, é para falar de estilo de vida saudável. Eu sei da última coisa que aconteceu, por exemplo, com a semana do Ivan Saraiva lá em Brasília, quando foi sobre família. Detonou não sei quantas vezes mais acessos do que a semana do Mark Finley. Isso aqui não é para derrubar uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que isso chega nas pessoas porque a gente está coçando onde está a ferida. A ferida. É justamente falar de família, com abordagens, com temas muito claros. O mundo está de perna para cima com os conteúdos de família estourado para criança, para pai, para mãe, para projetos em relação à saúde, para convívio do lar e tudo mais. Eu acho que uma linguagem, uma abordagem que a igreja molde-se para dizer para fora o que ela tem de bom para falar de gente como Jesus, que vive como Jesus, que abençoa como Jesus. Tema JA de 2013, Geração Esperança, Opa. Gente como Jesus. Primeiro plano aqui, primeira... Coisa que vai mexer com eles. A gente vai dizer que é legal ser como Jesus. Jesus vivia do jeito que ele vivia, a gente também está vivendo, levando isso
que é ser relevante, ajudar as famílias, ajudar esses conteúdos. Obrigado, pastor. Obra Médico Missionário Macunha, Eu acho que tem que abrir isso. Vou pedir ajuda a vocês do seguinte, poste sua ideia no Twitter e coloca a hashtag lá, que a gente vai colher essas ideias e vai organizá-las, tá bom? Ainda tem um pastor aqui, Arilton. É isso. Carlos, você falou em 12 milhões de acessos do livro, não foi? Sim. Digital. A pergunta para você é, por que tem que ser esse livro? A gente quer alcançar 100 milhões de pessoas. Essas 100 milhões de pessoas têm idades diferentes, culturas diferentes, cabeças diferentes. Por que tem que ser o mesmo livro? Por que, então, aproveitando o gancho do pastor Milanelli, por que não termos vários conteúdos adaptados a idades e realidades de cada um? Esse acesso aí, eu vejo perfeitamente possível alcançar, mas tem que ser do interesse da pessoa. Nós estamos com o anzol para todo mundo. E não é assim. Se eu quero alcançar 100 milhões, eu tenho que ter material diversificado que vai atrair esse público. Acho que isso aí já ficou claro, né? A gente precisa da reunião de todos, cada um na sua área, produzindo coisas específicas. Bom, a gente continua essa discussão, então, online. Você continua tweetando, conversando, e a gente vai terminar aqui. Obrigado pela participação. Eu termino, então, com um verso, lá em Atos, onde, no capítulo 4, verso 29, diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e conhece os teus servos, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu vou só fazer mais uma menção aqui, que Deus nos conceda a ousadia para falar a sua palavra. E eu quero agradecer a Fabiana Bertotti, ela está onde? Aqui. Fabiana, obrigado. O vídeo da Fabiana Bertotti está percorrendo o mundo. Conectar pessoas e ideias. É isso que a maioria das corporações procuram hoje em dia. No mundo onde a comunicação é cada vez mais rápida, já não existem barreiras para a aquisição de conhecimento. Estamos vivendo o tempo da interação. E a internet é a principal responsável por isso. Mas fazer esse trabalho de maneira criativa, utilizando todos os meios, não é uma tarefa das mais simples. Planejamento, flexibilidade, criatividade e um conhecimento bem de perto de todas as ferramentas que fazem parte do processo. Esses são alguns dos requisitos para quem trabalha nessa área. E aqui na América do Sul, a esperança ganhou novos ares através dos mouses e teclados de quem trabalha no departamento de web e mobile da Rede Novo Tempo de Comunicação. E para mostrar para você que o sucesso nesse trabalho não vem assim do nada, eu convido a conhecer os corredores, os departamentos aqui da Rede Novo Tempo no dia a dia. Esse vídeo está no YouTube, nós já apresentamos em outros momentos, você pode enxergar lá. Agradeço ao Juninho, que fez parte da produção. Vai querer assistir? Vou cortar o negócio. A Fabiana, gentilmente, cedeu um tempo precioso dela para estar aqui conosco um dia fazendo. Obrigado, Fabiana. E por todos vocês que nos deram esse momento de atenção, tá? Um abraço, espero vocês conhecendo nosso departamento também.